livro de Ruth, primeiro capítulo, versículo 1. Se a mídia puder colocar para mim na versão King James, por favor. Todos acharam? Amém? No tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por este motivo, um certo homem de Belém, da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava Ruth. E permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram. Repita comigo, morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Pode mudar. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Eles partiram dos campos de Moabe com o objetivo de voltar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu elas: ide e voltai, cada qual para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com quem me trataste os falecidos e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida as abraçou, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não vamos voltar contigo, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltais, minhas filhas, por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio os filhos que possam vir a ser seus maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, essa noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos? Esperarias por eles até que crescessem? Renunciaríeis à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura, repita, amargura, por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz. Depois Orfa abraçou sua sogra, lhe deu um beijo de despedida. Porém Ruth permaneceu com ela. Então Noemi aconselhou: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insistas comigo, para que eu te abandone e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Pode se assentar, igreja. Aleluia. Quando o pastor Johnny fez essa convocação para mim, eu cheguei, orei a Deus e falei: Senhor, eu sou tão pequena para estar naquele altar, trazendo a sua palavra. Quem sou eu, Senhor? Aquele altar é ocupado por príncipes e princesas do Senhor. Eu sou muito pequena para estar ali. Mas o Senhor clamou no meu coração, falando: você é pequena. Sim, você é pequena, mas não é sobre você, é sobre mim. Eu sou grande, a minha palavra é poderosa. Então, eu fui buscar a Deus o que Ele queria, e Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Você crê que Deus vai falar contigo nessa noite?
Aleluia. Então nós precisamos entender este cenário. Esse tempo que Elimeleque volta, que Elimeleque sai de Israel e vai para Moabe com sua família, era o tempo da apostasia. O povo de Israel estava vivendo esse tempo. O que era apostasia? Apostasia, eles faziam aquilo que era certo, que era bom aos olhos deles. Eles não se importavam em obedecer a Deus, ao Deus de seus pais. Então eles desobedeciam, faziam do jeito que eles queriam as coisas. E por esse motivo, depois eles sofriam opressão dos inimigos. E quando eles se sentiam oprimidos, eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz, libertava o povo. E quando esse juiz morria, o povo voltava nesse ciclo, a fazer tudo de acordo com o que eles achavam bom, desobedecendo, e eram oprimidos, e aí clamavam, e aí Deus levantava o juiz. Esse foi o período da apostasia. E o motivo desse povo estar nesse tempo é que aquela geração, ela não conheceu o Senhor. Aquela geração, depois que Moisés morreu e foi levantado Josué, e Josué morreu, e os anciãos também morreram, aquele povo não tinha um líder. Aquele povo não foi como o povo do deserto, que Deus falava com o líder e o líder falava com o povo. Não, aquele povo não era assim. E aí, por esse motivo, eles estavam desobedientes. Eles se misturaram com os cananeus. Os cananeus, vocês lembram de Cã? Lembram de Noé? Quando Noé plantou a vinha, e Cã, seu filho, o achou nu. Em vez dele esconder seu pai, ele chamou os outros irmãos para ver, e ele expôs seu pai. E aí Noé, ele não amaldiçoou a Cã, mas ele amaldiçoou a Canaã, ao filho de Cã. E esse povo, que o povo de Israel se misturou, era da descendência de Canaã, fruto também de uma pessoa desobediente. E eles adotaram a idolatria, a cultura, e resultou na desobediência desse povo. E eles vinham sofrendo forte opressão. E aí a fome veio na terra prometida. O homem de Belém de Judá, vocês lembram o que significa Belém? Belém significa casa do pão. E faltou pão na casa do pão. Porque nós passamos por consequências. A Bíblia diz que teve fome em Belém, ainda que dali viesse a nascer Jesus Cristo, o pão da vida. Ainda assim Deus permitiu, porque Deus não tira as consequências daquilo que a gente faz. Deus não tira. Então nós temos que entender o peso da consequência das nossas atitudes. Um exemplo simples, quem que é pai e mãe aqui? E eu profetizo que quem não é, será ainda, em nome de Jesus. Seus filhos estão a caminho. E quem é pai e mãe já passou por isso. A criança começa a andar e de repente ela começa a correr. E nós falamos, não corre, e ela corre. Não corre, e ela corre. Já é a desobediência naquele pequenininho. Aí ela cai, se rala seu joelho. A gente vai e acolhe aquela criança, como Deus fazia com o povo. Nós acolhemos aquela criança, mas aquele ralado não sai. Aquele ralado fica. A consequência, ela fica. Então todas as nossas atitudes terão consequência. E o povo estava passando por essa consequência. Fome, miséria, escassez de alimentos. A Bíblia nos ensina, em 1 Samuel, que obedecer é melhor que sacrificar. Um exemplo claro de que nós somos frutos das nossas escolhas e decisões e vivemos as nossas consequências disso, é um exemplo muito simples. Por exemplo, esse mês eu resolvo gastar todo o meu cartão, sem limites,
sabendo que eu não posso fazer aquilo. Aí no outro mês chega uma fatura absurda, e aí eu tenho que passar aquela consequência daquilo, mas aí eu acho que a culpa não é minha. Eu falo, pastor, eu estou passando por uma dificuldade financeira, ore por mim. Não, não é uma dificuldade financeira, é uma consequência. Então a nossa desobediência, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer tudo com prudência. Então muitas atitudes que nós temos e nós passamos por lutas, não é o diabo. A gente culpa o diabo de tantas coisas. Aqui não era o diabo. Aqui era o próprio Deus permitindo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Se Deus nos colocar num cenário onde as coisas não aconteçam do nosso jeito, ainda assim permaneça. Não é para sair de Belém. O Senhor não quer que saiamos de Belém. É para permanecermos. Ainda que venha crise no nosso casamento, permaneça. Não é para ir embora. O Senhor não quer que rompemos. Não quer. Numa igreja, acontece muitas coisas, mas o Senhor diz, ainda que na igreja aconteça coisas que não te agrade, não é para ir embora, é para permanecer. Permaneça no cenário onde eu te coloquei, diz o Senhor. Permaneça. E o Senhor é tão lindo que a mensagem já estava pronta, e o pastor Johnny falou disso de manhã, e a Ione veio, e a Ione falou a mesma coisa, e eu falei para o meu esposo, é o Senhor, confirmação, para eu subir mais tranquila, porque causa um grande temor e um grande tremor estar aqui em cima. Vai dando glória, irmãos. Aleluia. Só que existem pessoas que, se algumas coisas não dão certo, elas preferem desistir. Elas preferem pular do barco. Elas preferem ir embora, mudar de cenário. Elas preferem mudar de cenário do que confiar na providência do Senhor. Ela prefere mudar, sair do lugar onde Deus a plantou, porque ali está passando por uma prova, para ir no lugar onde não tem a presença do Senhor. E Elimeleque foi assim. Elimeleque, ele saiu da terra prometida para ele ir para uma terra que era um cenário contrário do povo de Israel. Contrário, eles não tinham promessa, eles carregavam maldições. O povo de Moabe, eles eram inimigos de Israel. O povo de Moabe era um povo de um ato incesto de Ló e sua filha mais velha. O povo de Moabita. O povo Moabita era um povo de um ato incesto, uma descendência de um ato incesto de Ló e sua filha mais velha. O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi passar por Moabe, eles negaram passagem, comida e água para o povo de Israel. O rei de Israel, ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Vamos ler esse versículo em Números 23:7. Por favor, projeta na tela. Números 23:7. Foi quando Balaão pronunciou esse oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me das montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó. Vem e declara ameaças contra Israel. Os moabitas, eles adoravam a deuses pagãos. Enfim, o povo moabita era inimigo do povo de Deus. Acontece que Elimeleque, que tem o nome de origem hebraica, que diz, meu Deus é rei, ou Deus é meu rei, que era de judeu, de Belém, quando teve uma prova na sua terra, ele não prefere clamar ao Senhor, que dizia que era o Deus dele, ele prefere sair dali. Ele prefere pegar a sua família e sair da onde Deus o tinha plantado.
Porque tem pessoas que são assim. Se alguma coisa o desagrada, ele não prefere buscar a Deus. Ele prefere sair de cenário. Porque, na verdade, Elimeleque tinha o significado de Deus é meu rei, mas, na verdade, o Deus dele era ele mesmo. Porque as decisões dele eram baseadas no achômetro dele e não naquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então, nós temos que nos vigiar. Nos vigiar. Porque se ele permanecesse ali com a sua família, ele saiu dali e nós lemos que depois ele morreu. Ele precisaria ter a confiança em Deus. Estava tendo fome. Nós podemos imaginar esse cenário. Nós podemos, um cenário de fome, um provedor da família querendo alimentar, deve ser uma situação desesperadora. Mas se ele soubesse que o Deus que ele servia ia alimentar Elias, fazer um corvo alimentar Elias, ele não tinha saído daquela terra. Se ele lembrasse que quando o povo caminhou pelo deserto, descia maná todo dia para eles, ele não iria sair de Belém. Ele não iria. Se ele soubesse que naquela terra, séculos depois, nasceria o próprio pão da vida, ele permaneceria naquele cenário aonde o Senhor o plantou. Mas Elimeleque pegou sua esposa, seus 2 filhos e saiu da terra do pão e foi para a terra de Moabe. Ele saiu da terra da promessa e foi para uma terra de pessoas sem princípios. Declarar que Deus é meu rei é muito fácil. O difícil é viver debaixo do reinado de Deus. Nós precisamos aprender a viver debaixo do reinado do Senhor. O que ele não sabia é que crises tem em todo lugar, que problemas passam, que o inverno passa, que fases passam. E se ele tivesse suportado, se ele tivesse ficado, nós não devemos trocar o lugar da presença, um lugar difícil com a presença, por um lugar fácil sem a presença. É muito forte, Deus falou muito alto ao meu coração. Tem crises, tem coisas, fases que nós passamos e é necessário. Eu entendo que cada prova que Deus permite que passamos, nós precisamos passar e ser aprovados. É como na escola, quando é dada uma prova para nós. Se nós não formos aprovados, o que nós temos que fazer? A prova de novo. E aí muitas pessoas vivem prova e falam, ai, Deus não me tira dessa prova nunca. Mas na verdade é que não fomos aprovados naquela prova. Nós precisamos ser aprovados para sair daquela prova. Se Elimeleque soubesse que a fome passaria, só que o problema é que tem pessoas que não querem passar pela prova. Tem pessoas que, se vê um cenário difícil, ela prefere sair, ela prefere ir para Moabe. Sabe por quê? Porque em Moabe é mais fácil. Lá em Moabe não tem cobrança. Lá em Moabe, eu saio da igreja e vou para outro lugar. Sabe por quê? Porque lá não tem cobrança. Lá não tem pessoas me cobrando de nada. Lá eu não preciso ajudar na igreja. Lá em Moabe, o culto é rapidinho. Lá em Moabe, eu posso pedir um cargo num dia e no outro dia eu já ganho um cargo. Lá em Moabe, eu posso ir na igreja no domingo e beber na segunda com os meus amigos. Eu posso ir em Moabe e continuar me prostituindo. Eu posso ir em Moabe e continuar adulterando. Eu posso ir em Moabe e continuar usando o meu baseado. Eu posso ir em Moabe, porque em Moabe eu faço do jeito que eu quero. Eu não sou confrontada em Moabe. Elimeleque decide ir para Moabe. E a Bíblia diz que ele iria ficar ali por um tempo. Por um tempo. Só que não deu tempo dele voltar, porque Elimeleque morreu. Então cuidado com a decisão. Porque quando nós saímos da presença do Senhor,
muitas vezes nós não conseguimos voltar. Muitas vezes não acontece uma morte física apenas, mas é uma morte espiritual. Quantas pessoas saem da igreja e não conseguem voltar? Não tem força para voltar. Não consegue voltar. Então, não saia do cenário aonde Deus te colocou. Eu não estou falando apenas de igreja. Eu estou falando da tua família. Eu estou falando do lugar onde Deus te colocou no teu trabalho. Eu estou falando no lugar onde Deus te colocou na tua faculdade. Eu estou falando do lugar que você sabe que é o Senhor que te colocou. Porque tem coisas que nós sabemos que é o Senhor que nos colocou. E ainda assim nós insistimos em fazer do nosso jeito. Então fique no cenário onde Deus te colocou. Sofra, mas sofra com Cristo. Chore, mas chore com Cristo. Passe por enfermidades, mas passe com Cristo. Se tiver que passar por alguma luta, alguma dificuldade maior, passe, mas na presença do Senhor. Não afaste da presença do Senhor. Se nós nos afastarmos, nós vamos morrer. Elimeleque morreu. Elimeleque morreu. Ele saiu do cenário da presença para ir para o campo de morte. Para o campo de morte. Quando nós nos retiramos da presença do Senhor, a nossa carne começa a falar mais alto. Nós paramos de alimentar o nosso espírito. E quando nós começamos a alimentar a nossa carne, nós caímos em pecado. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. É a morte. A Bíblia não diz que Elimeleque pecou, não. Mas Elimeleque morreu. Não deu tempo de voltar para a terra prometida. Morreu. E os filhos eram jovens, cuidaram da mãe, casaram. Mas a maldição chegou naquela casa. E eu acredito, pastor Johnny, que a maldição que sobreveio sobre a família foi devido à desobediência daquele sacerdote. Que foi ele que levou a família para Moabe. Cuidado com as decisões. Cuidado com as suas decisões. Porque decisões que são desobediência podem gerar a morte. Ele deixou Belém. Ele deixou aquela cidade. Ele deixou o teu povo para ir viver com inimigos. Inimigos. Só que Belém parecia estar sem a presença do Senhor. Parecia que Belém estava vazia. Mas na verdade, Belém não estava vazia. Belém estava sendo preservada. Estava sendo preservada porque séculos e séculos depois nasceria em Belém o verdadeiro pão da vida, que viria, cresceria, andaria e teria teu ministério, se entregaria naquela cruz por amor de mim e por amor de você. Belém estava sendo preservado. E tem momentos na nossa vida que nós achamos que o Senhor nos esqueceu. Nós oramos, Deus não responde. Nós pedimos oração. Nós vemos na igreja também. Deus não levanta nenhum profeta para falar conosco. E parece que nós estamos esquecidos. Mas na verdade existe um tempo que o próprio Deus escolhe para nos preservar. Deus não está deixando de te ver ou de ouvir a sua oração. Não, não, o Senhor vê todas as coisas, ouve todas as coisas. O Senhor está te preservando. Te preservando. No momento certo, o Senhor lembrará de ti. Assim como naquela terra voltou a ter colheitas, o Senhor também vai voltar a falar e responder às suas orações. O versículo 6 diz assim: um dia Noemi soube que em Moabe o Senhor visitara o teu povo, provendo-lhe boas colheitas.
Então, ela se aprontou para deixar Moabe com suas noras. Noemi é um nome de origem hebraica e significa agradável, significa doçura. Noemi soube que voltou a ter pão na casa do pão. Noemi se levantou, Noemi se aprontou. Esse se aprontou, eu fui buscar a definição e eu encontrei a definição que é levantou-se, apressou-se, se colocou de pé. Porque é impossível quando nós saímos da presença do Senhor, nós nos mantermos em pé. Então, para ela voltar para a presença do Senhor, ela se levantou. E ela foi com suas noras. Só que na caminhada, penso eu, que quando ela soube, foi uma notícia tão boa, elas deveriam estar vivendo um cenário tão triste, que a hora que ela soube que tinha colheita, ela, gente, lá tem comida, vamos, e começou a ir. Só que quando ela estava indo, ela se lembrou. Então, a hora que elas estavam caminhando, ela se lembrou que as suas noras não eram de Belém. As suas noras eram moabitas, e o povo moabita era um povo inimigo de Israel. Então as suas noras não iriam casar, é por isso que ela insistiu com elas para que voltassem. Só que Orfa, na segunda vez, ela voltou. Ela decidiu voltar. Na primeira vez, ela foi, quando a Noemi se levantou para ir, ela foi com Noemi. Por que ela foi com Noemi? Porque no movimento todo mundo vai. Quando tem um movimento, todo mundo vai. Só que para permanecer, não é todos que permanecem. A hora que ela começou a ver as dificuldades que sua sogra começou a falar para ela que elas enfrentariam, ela já desistiu. Porque servir a Deus parece ser tão lindo. Aí quando tem um congresso na igreja, a igreja lota. No aniversário da igreja, a igreja lota. Quando tem mover, é lindo. Mas a realidade, qual é a realidade de servir ao Senhor? Não seria fácil para ela, seria um desafio. Assim é como é para nós, um desafio. Servir a Deus. E aí Orfa, ela decide voltar para trás. É bom entender que nessa época, as viúvas, quando elas ficavam viúvas, elas, provavelmente o cenário para elas seria a morte. Porque elas eram 100% cuidadas pelos homens. E se um parente não a resgatasse para ele, elas morreriam de fome. Aí Noemi se lembra que existe parente dela em Belém. É por isso que ela volta para Belém. Só que o parente iria resgatar a ela, não resgatar as duas moabitas, não as duas estrangeiras. As estrangeiras não. Então ela começa a falar aquilo que aconteceria na vida delas se elas fossem. Se elas voltassem, seria mais fácil. Se elas avançassem, ia ser difícil, elas não seriam aceitas. Elas não seriam aceitas. Então, Orfa se despede e volta para trás. Ela volta para trás. Cuidado para voltar para Moabe. Moabe nunca será a melhor opção. O Senhor tem grandes coisas para nós. Grandes coisas. E Ruth decidiu avançar com a sua sogra. Quando ela diz, no versículo 16, se não me falha a memória, ela diz assim, eu vou contigo, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ela já conhecia o Deus de Israel. A sua sogra já tinha falado para ela. Eles tinham boa convivência. Noemi fala disso, acerca disso. Cuide bem do seu marido, se vocês voltarem, assim como cuidaram de nós. Então elas tinham um bom relacionamento. Noemi com certeza já tinha falado do Deus para ela, mas ainda assim Orfa decide voltar. Mas Ruth nessa atitude de renunciar, a retornar para trás, ela sela uma aliança com Noemi. Ela sela e ela diz, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aqui parece tão simples, mas não é.
Aqui na verdade nem é de Ruth que eu estou falando. Ruth não teria direito da colheita. Ruth não teria direito, ela era estrangeira, assim como nós não teríamos direito à salvação, porque nós éramos gentios, mas nós, através da graça, nós fomos alcançados, e hoje nós temos o direito da salvação em Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Saber escolher a pessoa com quem eu caminho é um grande passo para eu alcançar o meu propósito. Não adianta nós queremos vir na igreja, falarmos que somos crentes e andar com as pessoas que nós andávamos lá atrás. Nós temos que andar ao lado de pessoas com o mesmo propósito. O mesmo propósito. Lembre você, faça uma reflexão das companhias que você andava antes de servir a Jesus. Serviria para estar com você hoje? Não serviria. Ruth, ela poderia ter escolhido voltar com órfã. Era da mesma terra dela. Era da mesma terra, mas ela permaneceu com a sua sogra. Sua sogra era uma pessoa agradável, como nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo pessoas agradáveis? Será que as pessoas gostam de caminhar conosco do nosso lado? Ou nós não somos pessoas agradáveis, as pessoas não gostam de andar conosco? Quem nós somos? Os movimentos, o movimento que teve de Noemi levantar-se e ir, foi muito forte. Foi muito forte a decisão de Ruth. Foi muito forte porque séculos depois, quem imaginaria que Ruth seria da árvore genealógica de Jesus? A Bíblia diz nos capítulos, no decorrer dos capítulos, eu estou acelerando, porque senão eu não vou conseguir concluir devido ao horário. Eu me lembro que no movimento muitas pessoas vêm, quando fala assim, quando falavam, tem profecia, pastor Johnny, a pastora Jéssica, são profetas. Se a gente chamar alguém para ir no culto, falar assim, vamos no culto ouvir a palavra, a pessoa vai falar assim, qualquer dia eu vou. Obrigada pelo convite, qualquer dia eu vou. Se a gente falar assim, lá tem profeta. Lá na minha igreja tem 2 profetas. Ai, tem mesmo? Então eu vou. Então eu vou, porque as pessoas gostam de movimento. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós não estamos apegados em movimento. Nós estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus. E nós não vamos voltar para Moabe. Nós não vamos voltar para Moabe. Nós precisamos ser convertidos de verdade. Agora eu vou pedir uma ajuda para você. Enquanto você me ajuda, eu vou tomar água, combinado? Então você vai olhar para o teu irmão e vai perguntar para ele, você é emocionado ou convertido? Aleluia, e aí? Ele respondeu o quê? Não me fale, não precisa, mas nós precisamos ser como Ruth. Nós precisamos ser como Ruth. E não existe conversão sem decisão. Não existe uma conversão sem deixarmos a vida que tínhamos para trás. Não existe seguir a Cristo sem fazer ruptura com o nosso passado, do que a gente gostava, o que a gente falava, as rodinhas que nós estávamos. Não adianta, nós não podemos deixar nada, nós temos que seguir em frente sem deixar nada para trás. E quando eu meditei nisso, eu lembrei de Eliseu, que quando Eliseu foi chamado por Elias, ele
pegou os bois, pegou os instrumentos que nós acreditamos que são carroças, queimou tudo e acompanhou Elias. Por que Eliseu fez isso? Eliseu não queria deixar nada para ele não voltar para trás. Ele entendeu que aquela decisão dele, a vida dele não teria mais aquele passado. Seria dali para frente, dali para frente. Ele não voltaria. Ele não voltaria como Orfa fez. Ele avançaria como Ruth fez. Como avançou. E hoje é uma noite que o Senhor nos chama para deixarmos Moabe de uma vez para trás. O seu passado já ficou no seu passado. Não pense em retornar para o seu passado. Hoje você é uma nova criatura. O Senhor te chamou. O Senhor tem cuidado de você. Não é hora de voltar para trás, para o seu passado. Independente que se aconteça algo da forma que você não queria que acontecesse. Nós temos que entender, queimar as nossas carroças. Temos que queimar e avançar. Orfa volta, sua história se encerra ali, nunca mais foi falado de Orfa. Mas Ruth se converteu e ela não voltou para trás. Ela obedeceu o seu chamado e ela avançou. Ela obedeceu tudo que a sua sogra confiou a ela e falou com ela. Ela obedeceu. E quando há obediência, há cumprimento de promessas. Quando há desobediência, há consequência. E quando há obediência, há cumprimento de promessas. Noemi, ela retornou para Belém. Noemi, Ruth, ela chegou dizendo que ela não chamarem ela mais de Mara, de Noemi, mas de Mara. Porque o nome dela significava agradável. E Mara significa amarga. Então ela volta e ela interpreta a sua história como um abandono de Deus. E ela quer mudar de nome, porque a dor ela é assim, ela nos machuca tanto, que se nós permitirmos, ela muda a nossa identidade. Então nós não podemos voltar. Nós precisamos avançar e nunca achar que uma prova é um abandono de Deus. Noemi se sentiu abandonada por Deus. A cruz, você lembra de algo parecido com abandono? Na cruz, parecia também que o Senhor Deus tinha abandonado o seu filho na cruz. O que parecia derrota era redenção. Não foi derrota do Senhor naquela cruz, mas foi redenção. Aleluia. E muitas vezes nós sentimos assim como Noemi sentiu. Quem nunca sentiu que Deus o abandonou, que Deus não está te ouvindo, que Deus esqueceu de atender as nossas orações? Quem nunca? Não é verdade? O que nós temos que entender é que no silêncio que o Senhor trabalha. Nós achamos que nós estamos abandonados, mas o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando. Aleluia. E quando Ruth chega com Noemi em Belém, a Bíblia diz que houve um alvoroço. Trazendo para os dias de hoje, houve fofoca, houve bochicho. Sabe, aqui na igreja não acontece isso, mas tem lugares que sabe o que acontece? Algumas pessoas saem da igreja, elas vão para o mundo, elas voltam para Moabe, e aí elas veem que em Moabe não tem nada de bom, e elas retornam para a igreja. Aí começa o alvoroço dentro da igreja, aí começa o bochicho. Ah lá, ó, foi para o mundo e agora voltou lá, está pagando de santo, fez o que quis lá fora e agora voltou aqui para a igreja. Aqui não acontece, mas nós precisamos vigiar. Nós temos que apontar menos os nossos dedos e dobrar mais os nossos joelhos. Nós temos que criticar menos e nós precisamos abraçar mais. Nós precisamos abraçar. Porque o evangelho é para todos. O evangelho não é só para mim e só para você. O evangelho é para todos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, se puder projetar para mim, por favor.
Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas, repita comigo, todas as pessoas, sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora projeta para mim João 14:6, por favor. Vamos entender o que é essa verdade. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é só para nós. Não é só para nós. Jesus veio para todos. E como Ele veio para todos, e chega um irmão que veio do mundo e eu não abraço ele. Que evangelho é esse? Que em vez de abraçar as pessoas, nós estamos fazendo bico e fazendo fofoca. Nós devemos se alegrar quando o irmão retorna para a casa do Senhor, e não criticar e não fofocar. Nós temos que parar de brincar de ser crentes e viver o evangelho de uma forma com seriedade. É isso que nós precisamos. Ruth, ela antecipa o evangelho. Eu entendo que o evangelho não começou lá em Mateus. O evangelho começou em Ruth. Ruth era a sombra. O que é a sombra? Ruth era nós. Ruth era nós. Ruth não tinha direito da colheita da cidade. Nós também não tínhamos direito. Mas através do sacrifício na cruz, nós tivemos direito. Nós tivemos direito. E tudo aquilo que elas estavam vivendo, quando tudo parecia ser morte, estava iniciando o período da colheita em Israel. Elas chegaram no período da colheita em Israel. Era o início da colheita da cevada. E séculos depois, nessa mesma época, o grão verdadeiro morre para produzir fruto. O que é isso, Emília? Do que você está falando? Eu estou falando de João 12:24. E se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E hoje nós estamos aqui. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Eu preciso correr, que a hora não passa. Agora eu estou entendendo tudo que o senhor passa aqui em cima, pastor Johnny. Eu estou entendendo. A história continua. Ruth chega em Belém, ela vai ao campo. E existia uma lei que as pessoas que plantavam, eles podiam passar a colher apenas uma vez. Eles tinham que deixar os cantos, as sobras, para os pobres e estrangeiros colher, para eles poderem sobreviver. Então, elas chegaram no tempo da colheita. A Ruth, ela vai ao campo, ela começa a colher as espigas para sobreviver. E por coincidência, só que não, isso foi uma providência, ela foi colher nos campos de Boaz. Boaz, quem era Boaz? Boaz era um parente de Noemi, um homem rico, íntegro e justo. E ela começou a colher no campo de Boaz. E aí a sua sogra a orientou para que fosse à eira e deitasse aos pés da eira e pediu para que ele jogasse a capa sobre ela. A capa seria um pedido de proteção, um pedido de casamento. E aí Boaz fez isso. Boaz, ele acolheu a Ruth. Só que Boaz viu que existia um parente mais próximo que tinha direito. Quem tinha direito era um parente mais próximo e Boaz não era o primeiro. Aí Boaz, ele foi resolver isso na presença das autoridades. Ele foi fazer da forma certa, porque o certo feito da forma errada, ainda assim é errado. Mas Boaz preferiu fazer da forma correta. Então ele vai, ele resgata Ruth, ele casa com Ruth. E aí eles têm um filho. E qual é o nome desse filho? Esse filho chamou Obed. E de Obed veio
Jessé, e de Jessé veio Davi, e aí está a raiz de Cristo, do que Cristo nasceu, de que Cristo veio. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! A estrangeira não tinha o direito a nada na terra de Belém, mas a estrangeira, ela passa a ser a noiva. Quem é a noiva? A noiva somos nós. Quem é Boaz? Boaz é aqui significa o Cristo que nos resgatou. Essa história, ela é linda. E aí, eles casaram, a estrangeira teve filhos, e aí veio a genealogia de Davi, e aí naquela cidade, Belém, que significa a casa do pão, o pão nasceu, séculos depois, e aí o pão cresceu, e aí aquela criança, Jesus, eu estou falando de Jesus, Jesus nasceu em Belém, Jesus cresceu, ele passou a ser criança, e depois ele foi adolescente, ele estava aprendendo a palavra do Senhor, Jesus ficou adulto, Jesus se batizou e iniciou seu ministério, Jesus caminhou na região toda, Jesus operou milagres, Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus curou cegos, Jesus levantou paralíticos, Jesus fez maravilhas. E aí depois pegaram Jesus, desacreditando dele ser quem ele falava que era, levaram para uma cruz, bateram, espancaram Jesus. Jesus morreu naquela cruz, e é por esse motivo que nós estamos aqui, o pão da vida, o Cristo que desceu do céu, Ele nos resgatou, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O Senhor fez cair a iniquidade sobre Ele, a iniquidade de todos nós. Aleluia, glória a Deus. Ruth foi atrás do pão, mas ela encontrou um remidor, um resgatador, um redentor. Com Cristo também é assim, muitos vêm pela necessidade, mas Ele só não supre a nossa necessidade, mas Ele nos resgata, Ele nos tira daquele mundo de perdição, Ele nos tira daquele mundo de sofrimento, Ele nos tira daquele mundo de amargura, Ele nos tira e Ele nos traz, faz-nos viver na Sua presença, O livro de Ruth, quando nós lemos o capítulo 1, ele começa com 3 funerais. 3 pessoas morreram, que tristeza. Mas ele termina no último capítulo com nascimento. Obed nasce. Ele começa no capítulo 1, quando Noemi chega de volta para Belém, ela fala que ela está, para chamar ela de Mara, porque ela estava amarga, ela estava de mãos vazias. E termina o livro de Ruth com o nascimento, com as mãos com uma criança no colo. É as mulheres dizendo: bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ruth, muitas pessoas leem e acham que é um livro de romance, mas na verdade Ruth é uma revelação silenciosa da redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez hoje você tenha vindo aqui e você está em Belém, mas a sua Belém está vazia. Talvez você está em Moabe, está passando um tempo doloroso. Talvez você está com uma identidade ferida. Eu não sei o que você está, mas
Deus está escrevendo o capítulo 4 de Ruth na sua vida. Se você recebe, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de pedir para a igreja se colocar em pé, por favor. Gostaria que você fechasse os seus olhos, se conectasse com o Senhor ainda mais do que você está. Olhe para dentro de você, para a sua vida nesse momento. Talvez você é de Moabe, você nunca conheceu esse Cristo, e através dessa palavra, você decidiu ter uma vida com Ele. Você quer ter uma vida com Cristo. Você entendeu que Moabe não é um lugar para se estar. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e gostaria de aceitar nessa noite. Tem alguém na igreja? Se tiver alguém, levante sua mão. Por favor, levante sua mão. Se você entendeu que Jesus é vida, que Moabe tem morte, que em Belém tem vida. Se você entendeu isso e quer tomar uma decisão, venha até aqui ao altar que o pastor vai estar orando pela sua vida. Não tem ninguém? Todo mundo já aceitou Jesus? Glória a Deus. O segundo chamado do Senhor. Se você foi para Moabe, mas não encontrou vida em Moabe, e nessa noite o Senhor te despertou para voltar para Belém. Se você quer voltar para Belém, se você quer voltar a caminhar nos caminhos de Cristo, o Senhor te convida nessa noite para vir até o altar. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de querer um recomeço com Cristo. Como diz o nosso pastor Johnny, vergonha é Jesus voltar e você ficar. Vem até o altar traz vida, o altar traz cura. Talvez você já está em Belém, só que você sente que você trouxe algumas coisas de Moabe para dentro de Belém. E nessa noite você entendeu que em Moabe não tem nada que agrade ao Senhor, que não tem nada de bom para você em Moabe, mas você trouxe coisas de Moabe, e você quer abandonar o que você trouxe de Moabe. Vem até aqui o altar. Se você quer uma vida nova com Cristo, vem até o altar. Glória a Deus, o Senhor tem vida para nós nessa noite. Último chamado que eu vou fazer, eu preciso entregar, eu já estou atrasada, meu Deus. Pastor John, o senhor me entende, né? Se você chegou aqui sem esperança, se você chegou aqui com a sua expectativa zerada, se você chegou aqui com os seus sonhos destruídos, com o seu projeto engavetado, olhando para o teu casamento e falando que não tem mais jeito, olhando para os seus filhos e não conseguindo enxergar um futuro para eles, olhando para o teu trabalho e achando que ali não é mais para você. Se você está num cenário onde você acha que não é mais para você, que você já está com seus projetos falidos, que está dando tudo errado para você, hoje é noite da nova colheita começar. A colheita está começando. Você pode estar de mãos vazias hoje, mas o Senhor quer liberar essa colheita na sua vida. Se você quer receber essa oração, para selar essa palavra e receber esse novo tempo, essa colheita que não se acabará, vem até o altar, que o pastor vai estar orando pela sua vida. Mas se tiver tudo bem na sua vida, tá tudo 10, eu não tenho problema, eu não estou passando por luta alguma, eu estou em abundância, fique no seu lugar. Mas se você tem um problema, o altar tem resposta, o altar tem cura. Eu creio que não foi por acaso que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Então, se tem alguma área da sua vida que você precisa que Cristo entre hoje, venha para o altar. Venha para o altar. Não sou eu que vou orar por você, não sou eu, mas é a nossa autoridade espiritual.
Glória a Deus. Então, eu vou entregar a mensagem. Se tudo está bom na sua vida, graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Tem uma vida aqui. Aleluia. Tem uma vida aqui. Aleluia. Jesus, o Senhor é bom. Eu sabia, Deus, que essa palavra tinha endereço. Aleluia. Glória a Deus.